Bom dia, galerinha do oitavo ano, tudo bem? Meninos, eu quero que todos peguem para mim aí agora o caderno de atividades de vocês, na página 10. Eu vou estar fazendo aqui com vocês, fazendo uma revisão, né, desse conteúdo e fazendo uma correção coletiva com vocês. Então aqui, ó, na página 10 e página 11 do caderno de atividades. Corre aí, pega o caderno de vocês e vamos seguir aqui então. Olha, eu vou estar fazendo todos os exercícios com vocês, fixando, qualquer coisa vocês anotem aí para estar esclarecendo as dúvidas, embora eu acho que a gente já tenha retirado essas dúvidas, né? Porque essa atividade aqui, turma, vai estar falando sobre massa, peso, diferença de massa e peso, que a gente, na nossa transmissão ao vivo, a gente falou bem sobre isso, a gente fixou esse conteúdo, mas qualquer dúvida que tiver, vocês anotem aí para estar esclarecendo comigo, ok? Então vamos lá, meninos. Vocês vão pegar para mim a mochilinha de vocês, o caderno de atividades, né? Vamos começar aí no exercício 14. Antes, gente, de eu falar, já teve vídeos aí que vocês assistiram que fala a diferença de massa e peso. Quando a gente está falando de massa e peso, a gente vai ver que existem determinados equipamentos, né? Que servem para poder medir, né? Para calcular aquele determinado valor ali de massa que nós temos. E isso, gente, a gente vai ver que existe a diferença de dois equipamentos, né? Que eu acredito que vocês já viram o vídeo, né? E já tá bem a par disso aqui, mas eu vou fixar com vocês. Que é a diferença entre o dinamômetro e balança. Nome diferente esse aqui, né, gente? Dinamômetro e balança. Qual que é a diferença dos dois? Gente, então eu quis colocar aqui de uma forma bem assim tranquila para ver se vocês vão entender. Balança, turma. Então, o que seria uma balança? Balança eu não sei se vocês já viram em frutarias, né? Quando vocês vão na feira com os pais de vocês, que eles utilizam uma balança que colocam um determinado equipamento, vocês têm aí, ó, quer ver? Vai lá na página 10, essa azulzinha aqui, ó, que tá mostrando. Vocês já viram essa balança já? Gente, inclusive, tem aqui, até aquela drogaria em frente à matriz, né? Que lá ainda tem um equipamento desse, sabe? Desse mais antigo aí, de medir a massa, tudo certo, né? Parecido com esse daqui. Então, o que acontece? Essas balancinhas aqui, apesar que aquele lá que eu tô comentando com vocês vão ver que não é balança, ele é um dinamômetro, aquele da farmácia que eu tô comentando com vocês. Vou explicar a diferença. Tô falando só o formato ali, que é um pouco mais antigo, tá? Então, essa balancinha aqui, eu acredito que você já deve ter ido na feira ou alguma outra frutaria, algum outro lugar assim, que o pessoal, né, mais antigo um pouquinho, então eles têm esse tipo de balança aqui, ó. O que seriam essas balanças? Gente, essa balança mesmo, é quando a gente utiliza, ela compara uma massa já conhecida. O que acontece? Eles vêm aqui, colocam um determinado equipamento, um material, né, que eles já conhecem o peso, e vai colocando fruta, verdura, alguma coisa nesse outro lado de cá, até que eles equilibram. Então, o que acontece? Quando equilibrar, ele vai lá e vê que foi mais ou menos o valor que ele tinha marcado, né? Então, balança é quando compara uma massa já conhecida. Então, ele coloca de um lado uma massa que ele já conhece e coloca a outra. Aí, a hora que equilibrar, ele sabe que é o tanto correto. Então, ele já conhece um valor de uma determinada massa. O dinamômetro, que é o caso das balanças, assim, balança que eu falo, balança que talvez vocês tenham em casa, a balança mesmo que eu estava comentando com vocês, né, dessa em frente à matriz ali, só é um pouco antiga, que é uma forma analógica, mais ou menos, a gente pode dizer assim, de estar medindo essa massa, mas é um dinamômetro. Por que é um dinamômetro? Turma, porque lá ele vai pegar a força, que a partir do momento que a gente sobe ali, a gente está aplicando uma força naquele equipamento, e essa força, gente, é transformada em massa, né? Em massa, ele vai colocar o valor daquela força, ele vai reverter aquilo ali, aquela força aplicada em massa, e aí esse resultado sai em quê? Em quilogramas. Então, balança é quando compara, e dinamômetro é quando a gente vai, né, sobe em cima de um determinado equipamento e ali a gente aplica uma força. Essa força é revertida em
massa. E essa massa, obviamente, vai ser dada em quilograma, tá? Então, observando aí o exercício 14, ele fala assim, ó, classifique cada figura abaixo como balança ou dinamômetro. O que acontece? Gente, se a gente der uma olhada aí direitinho, praticamente todos os equipamentos que estão aí são balança, exceto a última. Então, vocês vão colocar aí pra mim, gente, que a imagem 1, 2, 3 e 4, todas são balança. A única que a gente vai aplicar uma determinada força vai ser nessa balança digital aí que tem aí do lado. Balança não, né, gente? No caso, dinamômetro. Esse dinamômetro que tá aí do lado, tá certo? Que aí sim a gente sobe, aplica uma determinada força, essa força é revertida em massa que é dada em quilograma. Ok? Então, todos os outros são balança. Talvez vocês vão ficar com dúvida com esse aqui, ó, gente. Se vocês forem em casa agropecuária, eles utilizam muito isso aqui para poder medir ração, certas coisas assim, né, que o pessoal come, então eles utilizam esse tipo de balança. E eles colocam tipo um ferrinho ali do lado, gente, porque eles já conhecem a massa para poder equilibrar, tá? Eu não sei se vocês já viram esse tipo de balança aí, mas em casas agropecuárias tem muito esse tipo de balança. Ok? Então, todos aí são balança, exceto o último, esse digital aí, que a gente precisa aplicar força para poder saber o valor correspondente em massa de quilograma disso aí. Ok? Exercício 15. O peso de um corpo é uma grandeza física. Ok. Aí ele pede aí tudo direitinho, né, pra gente. Aí ele tá falando na letra A, que não varia com o local. Gente, peso não varia com o local? Varia sim, porque depende daquela gravidade, né? Letra B, cuja unidade é medida em quilograma, peso é medido em quilograma. Gente, olha só, e exercício do Enem, hein? Não é medido em quilograma, a gente viu que peso é medido em Newton. Letra C, caracterizada pela quantidade de matéria que um corpo encerra. Gente, não aqui ó, no caso, o peso não é a quantidade de matéria, né? Aí no caso a gente tá falando não é matéria, seria a massa, né? A massa é caracterizada pela quantidade de matéria que o corpo encerra, não o peso. A massa sim seria essa definição e não o peso, tá? Letra D, que mede a intensidade da força de reação de apoio. Não, gente, não tem reação de apoio, seria reação ao contato. Tá certo? E por último, vamos ver se essa é a alternativa certa. O peso de um corpo é uma grandeza física cuja intensidade é o produto da massa do corpo pela aceleração da gravidade. Ou seja, peso é massa vezes gravidade. Seria a definição dessa forma. Ok? Então, exercício 15, letra E. Ok, meninos? Ó, exercício 16, eu já fiz ele aqui no cantinho aqui, ó. Vamos lá então, ele fala assim, ó. Suponha que a massa seja de 55. Quando você sobe uma balança da farmácia para saber seu peso, o ponteiro indicará quanto? Tá aqui na Terra. Você tá na Terra, a gravidade é quanto? 10. Então, peso é igual a massa vezes gravidade, massa 55, gravidade 10. 55 vezes 10, 550 newtons, né? Então, o exercício 16 está aí no cantinho para vocês. Gente, se tiver dúvida, vamos anotando aí direitinho. 17. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será o quê? Maior, gente? Não, a gente já vamos caçando ali menor, né, gente? Então vai ser letra C, letra D ou letra E. Vamos ler letra C? Menor que na Terra, já que a massa da caixa diminuirá. Gente, a massa vai continuar mesmo? Tá errado. Letra D, menor que da Terra, já que a massa da caixa aumentará. Também tá errado. Vamos lá para a letra E. Menor que o da Terra. Isso aí a gente já sabe. Menor que o da Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e o seu peso diminuirá. Alternativa certa, 17, letra E.
Letra E, então. Tá certo? Vamos aqui, então, meninos, para o exercício 18. O dinamômetro, né, que eu expliquei para vocês, presentes na ilustração, é um instrumento composto por uma mola e um gancho para prender objetos que ficam suspensos no ar. Ao prender um objeto, a mola sofre uma deformação, ou seja, né, gente, ela vai deformar, ela tá lá toda certinha, ela pode sofrer uma deformação, né? Separar um pouquinho, acho que todo mundo entendeu o que seria essa palavrinha deformação. Com base nos conceitos sobre esse aparelho, analise as afirmativas a seguir. O dinamômetro é um aparelho que realiza o dinamômetro é um aparelho que realiza medidas de massa? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado? Ó, vamos seguir aí pro próximo. O dinamômetro, gente, ele vai medir massa? Ele vai medir o quê? Ele vai medir peso. Então tá errado. 2. Quanto maior a variação do comprimento da mola do dinamômetro, menor é o peso do objeto? Não, gente, quanto maior a deformação, maior será o peso. Falso. 3. Os dinamômetros só funcionam com o alongamento da mola? Também não. Eu posso estar colocando um peso pequenininho ali. Ele vai estar medindo ali de toda forma? Vai. Então, isso não. 4. A medida realizada pelo dinamômetro é diferente da realizada pela balança. Pois esta faz comparações entre a massa de diferentes corpos, enquanto aquele mede a deformação de um sistema elástico. Gente, então essa é a única alternativa correta, tá certo? Então, o exercício 18 vai ficar a letra D de W, ok? 19 está aqui no quadro também. Um astronauta com traje completo tem uma massa de 120 quilogramas. Ao ser levado para a Lua, onde a aceleração da gravidade é de 1,6, a sua massa e seu peso será quanto? Então aqui vai ser o seguinte, ele deu a massa e falou que está na Lua e a gravidade da Lua é 1,6. Então eu vou vir aqui, vou multiplicar os dois e vou ver que dá um valor de 192 newtons de peso. Aí o que eu quero explicar para vocês é o seguinte, a massa vai ficar 120 e o peso 192. Nesse caso aqui vai dar a letra B de bola, já até coloquei aqui para vocês. E para finalizar, meninos, vamos lá no exercício 20. 1 quilograma padrão pesa cerca de 10 newtons na Terra. Gente, isso aqui vai ser muito importante. Então, ele falou que 1 quilograma equivale a 10 newtons na Terra, né? Então, o que acontece? A gente vai precisar muito disso aqui para poder saber a gravidade desse determinado país. Então, isso aqui é o ponto-chave. Então, voltando lá, 1 quilograma padrão pesa cerca de 10 newtons na Terra. Então, ele usou como referência a Terra, né? Em um planeta X, o mesmo quilograma padrão, gente, presta atenção. Então, 1 quilograma pesa 10 newtons aqui na Terra. Aí o que acontece? Ele está falando o seguinte, que o mesmo quilograma lá, né, que vale 10 newtons, nesse planeta, vai ser o quê? Nesse outro planeta X aqui que ele está falando. Então, o que acontece? 1 quilograma, 10 newtons. Ele falou para a gente usar esse mesmo padrão. Então, ele pegou e falou que o peso foi 35. E por que essa massa minha aqui vai ser 1? Para a gente poder descobrir a gravidade? Por causa disso aqui, ó, gente. Porque ele falou para a gente poder usar o mesmo padrão da Terra. Então, 10 newtons equivale o que de massa? A 1 quilograma. Então, por isso que eu joguei 1. Por que eu estou utilizando aquilo lá? Porque ele falou que é para mim usar o padrão da Terra, que seria o mesmo nesse país. Nesse planeta X. Toda hora eu tô falando país, né, gente? Desculpa aí. Planeta, tá? Planeta X. Perdão. Aí eu peguei, vim aqui, fiz a continha, passei essa parte pra cá, o 35 pra cá. Aí o que significa? 1 dividido por 35 já dá os 35 aqui, tudo fechado. Tá certo? Meninos, vai dar aí, no caso, a alternativa C. Né?
Alternativa C. Eu quero que vocês montam essas correções aí no caderno de vocês direitinho, no caderno de atividades, tá? Vai anotando para ver se tem dúvida, alguma outra coisinha aí que vocês, né, estejam com dificuldade sobre isso aqui. Depois, se vocês quiserem, gente, fazer uma pesquisa, dar uma lida ou pesquisar alguma coisa, voltar à aula, né, também, que teve aulas gravadas aí para trás para saber a diferença de dinamômetro e balança, né, para poder fixar bem. Lembrando que balança compara, o dinamômetro ali ele serve para poder medir esse peso, né, ele sempre está relacionado ali a peso, porque está falando dessa força, mas também para poder descobrir a massa, igual a gente faz em casa e tal, em casa ou quando a gente vai na farmácia, quem tem balança em casa, né, então tá certo. Espero que vocês tenham corrigido aí, né, direitinho. Qualquer coisa volta o vídeo e até a nossa próxima aula.